O povo não quer comprar revólver, nem cartucho de carabina. O povo quer comprar a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído Hiroshima e Nagasaki. Quando se constrói a bomba atômica, o que se está dizendo é: eu sou adulto, eu deixei de ser criança. Meu nome é Enéas. Vamos explorar a trajetória de Enéas Ferreira Carneiro, o médico cardiologista que se tornou um dos fenômenos políticos mais singulares do Brasil. Analisaremos como um professor universitário criou o PRONA e se candidatou 3 vezes à presidência, 1989, 1994, 1998, sempre com discursos inflamados terminados com "Meu nome é Enéas". Examinaremos por que, apesar de nunca ter chegado perto da vitória presidencial, conseguiu o recorde histórico de 1,57 milhão de votos para deputado federal em 2002. Discutiremos as razões de seus fracassos eleitorais, estrutura partidária fraca, propostas polêmicas, concorrência forte, e especularemos sobre o Brasil alternativo que poderia ter existido caso suas ideias nacionalistas radicais, militarização intensa e isolacionismo econômico tivessem prevalecido na década de 1990. O médico que virou o fenômeno político Enéas Ferreira Carneiro representava uma contradição fascinante na política brasileira dos anos 1990 e 2000. Um homem simultaneamente marginal e central, cômico e sério, irrelevante eleitoralmente, mas culturalmente indelével. Nascido em 1938, formado em medicina e especializado em cardiologia, Enéas trilhou um caminho convencional até decidir, aos 51 anos, que o Brasil precisava de uma revolução nacionalista liderada por ele. Sua trajetória acadêmica era respeitável. Professor universitário, médico competente, intelectual com formação sólida. Mas foi quando decidiu entrar na política que Enéas revelou uma personalidade que desafiava todas as convenções da elegância diplomática que tradicionalmente caracterizava candidatos presidenciais brasileiros. Em 1985, fundou o PRONA, Partido de Reedificação da Ordem Nacional, sigla que já anunciava suas ambições grandiosas. Não se tratava de reformas pontuais, mas de reconstruir completamente a ordem nacional brasileira. Era uma proposta audaciosa, vinda de alguém que nunca havia ocupado cargo público, nunca havia sido eleito para nada e cuja única credencial política era a convicção inabalável de que sabia exatamente o que o país precisava. As 3 campanhas presidenciais. Do anonimato ao ícone. A primeira candidatura presidencial de Enéas, em 1989, ocorreu no contexto da primeira eleição direta após a redemocratização. O país estava descobrindo como funcionava a democracia depois de 2 décadas de ditadura militar. E havia espaço para candidatos que representassem alternativas radicais aos nomes estabelecidos. Competindo contra Fernando Collor de Mello, Luiz Inácio Lula da Silva, Leonel Brizola, Paulo Maluf e outros pesos pesados da política nacional, Enéas começou como completo desconhecido. Sem tempo significativo de televisão, sem estrutura partidária nacional, sem recursos financeiros substanciais, ele dependia inteiramente de sua capacidade de impressionar audiências através de performance pessoal. E que performance era essa? Nos debates televisivos, Enéas falava rapidamente, gesticulava intensamente e defendia propostas que iam do surpreendente ao completamente radical.
Queria que o Brasil desenvolvesse armas nucleares, propunha o fortalecimento massivo das Forças Armadas, defendia a nacionalização de setores estratégicos da economia e sempre, invariavelmente, terminava suas participações com o bordão que se tornaria lendário. Meu nome é Enéas. O bordão não era apenas marca registrada, era estratégia política genial. Em um sistema eleitoral, onde eleitores precisavam escrever à mão o nome de seus candidatos, isso foi antes da urna eletrônica, ter um nome simples e memorável era vantagem crucial. Meu nome é Enéas. Funcionava como propaganda subliminar, gravando na memória dos espectadores exatamente as 5 letras que precisavam escrever na urna. Em 1989, Enéas recebeu cerca de 360. 0 votos, resultado modesto, mas suficiente para estabelecer sua presença no cenário político nacional. Mais importante, havia descoberto uma fórmula que funcionava: combinar propostas nacionalistas radicais com performance teatral memorável. A consolidação do fenômeno. 1994 e 1998. As campanhas de 1994 e 1998 consolidaram Enéas como fixo do cenário eleitoral brasileiro, mesmo que seus resultados permanecessem marginais. Em 1994, competindo contra Fernando Henrique Cardoso, no auge do sucesso do Plano Real, e Lula, já estabelecido como principal líder oposicionista. Enéas manteve seu papel de candidato outsider radical. Suas propostas continuavam polêmicas. Defendia que o Brasil se retirasse de organizações internacionais que considerava subservientes aos interesses estrangeiros. Queria renegociar completamente a dívida externa, se necessário através de calote coordenado com outros países latino-americanos. Propunha que o Brasil desenvolvesse não apenas armas nucleares, mas toda uma indústria bélica capaz de competir globalmente. Economicamente, Enéas abraçava o que economistas chamavam de heterodoxia radical. Rejeitava tanto o neoliberalismo quanto o socialismo tradicional, propondo uma terceira via nacionalista baseada em forte intervenção estatal, protecionismo industrial e desenvolvimento tecnológico autônomo. Eram ideias que encontravam eco em setores da sociedade brasileira frustrados com a dependência externa e a submissão a políticas econômicas ditadas por organismos internacionais. Mas se suas propostas eram polêmicas, sua performance continuava cativante. Enéas havia refinado sua técnica. Falava ainda mais rápido, gesticulava com mais energia e desenvolveu um repertório de frases de efeito que iam além do bordão clássico. O Brasil precisa de um projeto nacional. Basta de entreguismo. Vamos mostrar ao mundo que o brasileiro não é vira-lata. O paradoxo eleitoral, popular, mas não eleito. O fenômeno Enéas revelava um paradoxo fascinante da democracia brasileira. Suas ideias geravam identificação em parcelas significativas da população. Nacionalistas frustrados com a dependência externa, militares nostálgicos de um Brasil mais assertivo geopoliticamente, intelectuais críticos da globalização neoliberal, cidadãos comuns cansados da linguagem politicamente correta dos candidatos tradicionais. Pesquisas qualitativas mostravam que muitas pessoas concordavam com aspectos das propostas de Enéas. O Brasil deveria ser mais independente, as Forças Armadas precisavam ser mais respeitadas, era necessário desenvolver tecnologia nacional. Os políticos tradicionais eram corruptos e submissos. Mas quando chegava a hora de votar, esses mesmos eleitores optavam por candidatos que consideravam mais viáveis ou sérios. Era como se Enéas cumprisse função catártica na política brasileira. Permitia que eleitores experimentassem fantasias de radicalismo nacionalista, expressassem frustrações com o establishment e se divertissem com político que falava o que realmente pensava, sem as mediações diplomáticas habituais. Mas na hora da decisão final, prevalecia o pragmatismo.
Este padrão se repetiu nas 3 candidaturas presidenciais. Enéas sempre gerava buzz, sempre era lembrado nos debates, sempre tinha momentos virais, antes do conceito de viralização existir, mas nunca convertia a atenção em votos suficientes para ameaçar candidatos estabelecidos. As razões do fracasso presidencial. Analisando retrospectivamente por que Enéas nunca se elegeu presidente, emergem fatores estruturais que iam além de suas limitações pessoais ou da excentricidade de suas propostas. O primeiro fator era a fragilidade institucional do PRONA. Partidos políticos brasileiros funcionam como máquinas eleitorais complexas, que requerem organização em milhares de municípios, centenas de milhares de militantes, recursos financeiros substanciais e alianças com outros partidos e grupos de interesse. O PRONA nunca desenvolveu essa infraestrutura. Era essencialmente um partido personalista centrado na figura de Enéas, sem raízes regionais profundas ou quadros políticos experientes. O segundo fator era o sistema de comunicação política. Tempo de televisão era distribuído proporcionalmente à representação parlamentar, o que criava círculo vicioso. Partidos pequenos tinham pouco tempo de TV, portanto, dificuldade de eleger parlamentares, portanto, continuavam tendo pouco tempo de TV. Enéas compensava essa desvantagem com performances memoráveis nos debates, mas debates atingiam audiências menores que a propaganda eleitoral gratuita. O terceiro fator era a natureza de suas propostas. Mesmo quando eleitores concordavam com diagnósticos de Enéas sobre problemas brasileiros, muitos consideravam suas soluções impraticáveis ou perigosas. A proposta de desenvolver armas nucleares, por exemplo, gerava temores sobre isolamento internacional e sanções econômicas. Suas críticas ao sistema financeiro internacional eram populares, mas suas alternativas pareciam vagas ou arriscadas. O quarto fator era a qualidade da concorrência. Enéas competiu contra alguns dos políticos mais hábeis e populares da história brasileira moderna. Collor, com seu carisma e máquina publicitária, FHC, com credibilidade intelectual e o sucesso do Plano Real, Lula, com décadas de construção de liderança popular. Mesmo sendo candidato competente, Enéas não tinha como superar figuras desse calibre. O recorde histórico de 2002. Se Enéas nunca conseguiu sucesso presidencial, sua eleição para deputado federal em 2002 demonstrou que havia encontrado seu nicho político ideal. Com 1,57 milhão de votos em São Paulo, estabeleceu o recorde que durou anos, provando que sua popularidade era real e significativa quando canalizada para cargo apropriado. A eleição para deputado federal adequava-se perfeitamente ao perfil de Enéas. Não requeria maioria absoluta, apenas quantidade substancial de votos. Não exigia alianças complexas ou negociações partidárias. Permitia que mantivesse seu discurso radical sem preocupações com governabilidade. E oferecia plataforma para continuar propagando suas ideias sem responsabilidade executiva. Como deputado, Enéas manteve coerência com suas propostas históricas, defendeu o fortalecimento das Forças Armadas, criticou acordos internacionais que considerava prejudiciais ao Brasil e propôs legislação nacionalista. Mas sua influência real permaneceu limitada, tanto pelo tamanho reduzido de sua bancada, quanto pela resistência do Congresso a propostas consideradas radicais. Brasil. Alternativo. O que teria acontecido? Especular sobre um Brasil governado por Enéas Carneiro é exercício fascinante de história alternativa. Baseando-se em suas propostas históricas e na experiência de países que adotaram políticas similares, é possível imaginar cenários plausíveis. Na política externa, um governo Enéas provavelmente teria adotado postura muito mais assertiva e isolacionista. O Brasil poderia ter se retirado de organismos internacionais como FMI e Banco Mundial.
renegociado tratados comerciais para favorecer a produção nacional e desenvolvido alianças preferenciais com países também críticos da ordem global estabelecida. A proposta de desenvolver armas nucleares teria criado tensões sérias com Estados Unidos e Europa, possivelmente resultando em sanções econômicas. Economicamente, políticas nacionalistas radicais teriam consequências ambíguas. Por um lado, protecionismo industrial poderia ter estimulado o desenvolvimento de setores tecnológicos nacionais e reduzido dependência de importações. Por outro lado, isolamento dos mercados globais poderia ter reduzido competitividade, aumentado custos para consumidores e limitado acesso a tecnologias avançadas. O fortalecimento massivo das Forças Armadas teria implicações orçamentárias e políticas significativas. Recursos substanciais seriam desviados de áreas sociais para a defesa, potencialmente criando tensões distributivas. Militares mais bem equipados e financiados poderiam ganhar influência política desproporcional, ecoando períodos autoritários da história brasileira. Socialmente, governo Enéas poderia ter apelado para sentimentos nacionalistas e anti-establishment, potencialmente polarizando o país entre apoiadores entusiasmados e críticos preocupados com derives autoritárias. Sua retórica inflamada e personalidade forte sugerem que não seria presidente consensual. O legado cultural de um político singular. Mesmo nunca tendo sido eleito presidente, Enéas deixou marca indelével na cultura política brasileira. Seu bordão, "Meu nome é Enéas", transcendeu a política, tornando-se referência cultural reconhecida por gerações que nem sequer vivenciaram suas campanhas. Mais importante, Enéas antecipou tendências que se tornariam centrais na política mundial décadas depois. Seu nacionalismo radical, críticas ao establishment, uso de performance teatral para compensar limitações estruturais e apelo direto a frustrações populares prenunciavam fenômenos como Trump nos Estados Unidos, Brexit no Reino Unido e a ascensão de populistas ao redor do mundo. Enéas também demonstrou que havia espaço no eleitorado brasileiro para propostas que iam além do espectro tradicional esquerda-direita. Suas ideias combinavam elementos que confundiam classificações ideológicas convencionais. Nacionalismo de direita com críticas anti-imperialistas de esquerda, defesa do Estado forte com oposição ao establishment político, apelo popular com propostas elitistas sobre desenvolvimento nuclear. Conclusão: o candidato eterno da República, Enéas Ferreira Carneiro, ocupou papel único na democracia brasileira. O candidato eterno que nunca venceu, mas sempre permaneceu relevante. Sua trajetória ilustra tanto as possibilidades quanto as limitações da democracia brasileira. Um sistema suficientemente aberto para acomodar vozes radicais, mas suficientemente estruturado para impedir que outsiders completamente marginais conquistassem poder real. Sua morte em 2007, vítima de leucemia, encerrou uma era na política brasileira. Nenhum candidato subsequente conseguiu replicar sua combinação particular de radicalismo ideológico, performance carismática e irrelevância eleitoral paradoxalmente influente. Enéas permanece fascinante não pelo que conseguiu, mas pelo que representou. A possibilidade de que a política brasileira pudesse ser diferente, mais radical, menos mediada, mais autenticamente nacionalista. Mesmo que suas propostas específicas fossem questionáveis, sua existência expandiu o espectro do possível na imaginação política nacional. Em um país frequentemente criticado por falta de alternativas políticas genuínas, Enéas ofereceu alternativa real. Apenas para demonstrar por que certas alternativas permanecem marginais. Seu legado é lembrança simultânea da diversidade democrática e das razões, pelas quais essa diversidade tem limites práticos. Meu nome é Enéas, continua ecoando, não como slogan de candidato viável,
mas como símbolo de todas as possibilidades políticas que existem na imaginação, mas nunca se materializam na realidade eleitoral. O que o senhor acha de cada estado brasileiro ter soberania, podendo fazer suas próprias leis? Como é o nome do rapaz? É Enio. Senhor Enio, de onde é? É Três Cachoeiras, Rio Grande do Sul. Senhor Enio, com todo respeito ao senhor e ao seu estado, de que eu gosto muito, eu gosto do Brasil todo e sou tratado com muito carinho na sua terra. Senhor Enio, lamentavelmente, o que o senhor está dizendo é reflexo, de novo, de uma má informação. Se nós fragmentarmos o nosso Brasil, nós faremos exatamente o que eles querem. Porque uma das maiores riquezas do nosso país é a sua unidade territorial. Nós devemos isso aos nossos antepassados, que criaram essa unidade extraordinária, unidade inclusive linguística. Senhor Enio, nós somos totalmente contrários a qualquer tipo de segregação. O Brasil é um só. E não há mais tempo, estamos no fim do programa, as razões, se o senhor quiser telefone para o nosso diretório, e nós discutiremos com o senhor, através de pessoas preparadas, as razões de sobra especial na sua terra, para que isso não aconteça.